Berserk é cheio de momentos marcantes e extremamente conhecidos pelo público. Dentre esses momentos está a famosa frase do Guts: "Eu sou grato". E por mais simples que pareça, essa única passagem pode indicar não só como o mangá irá terminar, mas também ser um dos maiores ensinamentos sobre a vida. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Para que possamos entender esse trecho como um todo, vamos precisar abrir a mente e olhar para mais do que apenas o mangá. Antes de tudo, vamos entender o contexto em que Guts se encontrava quando disse a famosa frase, e em seguida vamos conhecer o estoicismo, uma corrente filosófica muito popular atualmente. E sim, eu sei, talvez você esteja se perguntando que uma coisa tem a ver com a outra, mas calma, me dá esse voto de confiança que prometo que tudo vai fazer sentido, e se não fizer, pode me cobrar nos comentários. Depois de conhecer esses dois temas, vamos entender a relação entre eles e a forma que podem indicar como será o fim da obra. Mas antes disso, só um lembrete, se você gosta do conteúdo do canal, mas ainda não é inscrito, se inscreve aí, meu camarada. Dá uma força para apoiar a produção de conteúdo por aqui que você vai ser muito bem-vindo. Agora que você já faz parte da galera, vamos lá! Guts é conhecidamente um dos personagens que mais sofreu em qualquer obra de ficção, e isso é quase um consenso. Não teve pais, amigos, infância, nada. Foi abusado, abandonado, traído, viu todos os companheiros morrerem bem na sua frente sem poder fazer absolutamente nada. Foi obrigado a assistir a única mulher que ele já amou na vida ser estuprada por diversos monstros e depois pelo seu melhor amigo. Perdeu um olho, um braço e provavelmente parte da sua sanidade com isso tudo. E mesmo depois, após sobreviver a isso tudo, teve que lidar com o fato de que sua amada estava mentalmente quebrada, praticamente uma criança. Guts havia perdido tudo, mas, ainda assim, ele continuou. Em busca de vingança, é claro, mas continuou. Guts enfrentou grandes desafios, ficou mais forte e cresceu no processo. Como vimos no último vídeo, ele mudou totalmente quando se deu conta de que cuidar da casca era o seu dever. Ele até mesmo fez amigos, algo que para ele era completamente impossível. Guts descobriu que havia uma esperança para curar a casca, uma maneira de trazê-la de volta e talvez ter uma vida novamente. E é óbvio que ele não iria deixar essa chance passar. Juntou uma tripulação, conseguiu um navio e viajou até a Ilha dos Elfos, onde teoricamente a casca poderia ser curada. Falando assim, parece até que foi fácil a viagem, né? Mas definitivamente não foi. O grupo passou por tempestades, ataques piratas, enfrentou criaturas malignas e até mesmo o Deus do Mar, uma espécie de kraken gigantesco e provavelmente um dos seres mais fortes da obra. Ainda assim, eles chegaram lá. E ao chegar, a prioridade era curar Casca. Então eles se prepararam para o ritual mágico em que entrariam na mente destruída para, quem sabe, consertarem tudo. A rainha dos elfos, Danan, explica que para entrar na mente de Casca com sucesso, deveria ser alguém próximo a ela. Nisso, o Guts logo se prontifica, já que obviamente ele era o mais próximo dela. Mas Danan nega, dizendo que apesar de serem de fato muito próximos, Casca sente um grande pavor de Guts, o que com certeza o feriu bastante em ouvir isso. Mas é compreensível, já que ele já atacou antes, quando foi possuído pela sua besta das sombras. Por conta disso, Guts entende a situação e confia a tarefa a Farnese, que era a pessoa que cuidou da Casca enquanto ela estava mentalmente quebrada. Além disso, ela estava aprendendo sobre magia com a Shirk, então essa dupla era a melhor opção para enfrentar o desafio espiritual que se aproximava. E aqui já podemos observar uma grande mudança em Guts. Alguém que aprendeu da pior forma possível a nunca confiar em ninguém, que sempre foi traído e machucado quando tentou se conectar com outras pessoas, mas agora respirava fundo e confiava em suas companheiras. Ele pede que elas tomem conta de Casca, sabendo que ela era a pessoa mais importante para ele. A última coisa boa que havia restado, a única pessoa que impedia que ele se tornasse um monstro por completo. Elas se afastam e seguem para a missão final, o objetivo que se esforçaram tanto e por tanto tempo para alcançar. O curioso é que no momento mais importante, que definiria o futuro de todos, Guts era completamente inútil. Não havia nada que ele pudesse fazer ali, apenas se afastar e observar. Ele estava completamente preocupado, com razão, é claro. E é nesse momento que Sérpico e Roderick se aproximam com bebida e uma proposta de conversa. Os três passaram algum tempo juntos durante a viagem, e no caso de Sérpico já haviam se enfrentado algumas vezes por conta de Farnese. Já Roderick havia tido uma conversa ou outra mais profunda com Guts durante a viagem. Então naquele momento, eles eram os mais próximos que o Guts tinha de amigos, que tentavam cumprir o seu papel distraindo Guts daquela ansiedade que o consumia completamente. Roderick tranquiliza Guts, dizendo que entende ele estar preocupado, mas que era hora de deixar aquilo com Farnese e Shirk, que essa era a razão para toda a viagem afinal. Sérpico complementa enquanto observa Guts. Ainda assim, você não parece muito confortável fazendo isso. O que Guts concorda, dizendo que é verdade, ou pelo menos era verdade. Mas muita coisa havia mudado durante a sua viagem. E assim ele continua, explicando que antes, enquanto lutava sozinho,
Era somente a sua vida que estava em risco. Enquanto fosse só ele no campo de batalha, tudo bem se quebrar ou quase morrer. Afinal, não importava. Mas quando se tem alguém para cuidar, tudo muda. A lâmina fica mais pesada. Lutar não ligando para a morte se torna algo do passado. E foi nesse momento, enquanto tentava proteger Casca sozinho, que ele percebeu que não poderia lidar com tudo por conta própria. Eu joguei fora o meu estilo de vida solitário. Confiei na força de outros. E de alguma forma, consegui chegar até aqui. Eu sou grato. Esse era o momento em que Guts se dava conta que mesmo depois de uma vida cheia de tragédias, confiar nas pessoas poderia ser bom. Que isso o havia levado mais longe. E principalmente, que aquilo poderia significar ter a Casca de volta. É como diz o ditado: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Era exatamente isso que Guts percebeu, e por conta disso escolheu ser grato pela pequena faísca de esperança que possuía, mesmo em meio a tanto sofrimento e caos. Bom, agora que entendemos o contexto em que Guts disse a famosa frase, podemos seguir para o próximo tópico, que vai complementar a ideia principal do vídeo. Então, vamos lá. O que importa não é o que acontece, mas como você reage. O estoicismo trata da autodisciplina, autocontrole e da aceitação racional do destino. É provavelmente uma das correntes filosóficas mais aplicáveis na vida real, e não só na teoria. A prova disso é o fato de que entre os seus principais adeptos estavam Marco Aurélio, um imperador romano extremamente rico e o homem mais poderoso do seu tempo, e Epicteto, um escravo aleijado. Pessoas completamente opostas, mas que compartilhavam a crença nos mesmos princípios. A filosofia estoica incentiva a apatia, mas não no sentido negativo de não se importar com nada como normalmente pensamos, mas sim no sentido de não nos deixar levar pelos prazeres e paixões, já que tudo isso passa, e também não se desesperar com a tristeza e sofrimento da vida, já que isso também passa. Do ponto de vista estoico, não tem por que sofrer por algo que foge ao seu controle. Se lamentar sobre uma tristeza não a fará passar, muito menos se encher de bens e prazeres momentâneos irá garantir a paz e satisfação eterna. A vida está totalmente fora do nosso controle e precisamos ter consciência disso. E assim, não deixar que algo que não depende de nós definir como iremos viver a partir daí. Talvez a essa altura você esteja pensando: tá, mas isso não tem nada a ver com Guts. E sim, você tem razão. Ou quase. Realmente, o Guts não tem nada de autocontrole ou apatia, ele com certeza não é um exemplo de estoicismo. Ele se enfurece, sofre e experimenta suas emoções ao máximo, mesmo que isso fira as pessoas ao seu redor e até a ele mesmo. Ainda assim, existe um elo que une a passagem de gratidão que acabamos de analisar com a filosofia estoica. Desde o início da sua jornada, no momento em que Guts decidiu seguir em frente, dificilmente ele se sentiu feliz. Muito pelo contrário. Toda sua trajetória foi marcada por tristeza e ódio, o que faz sentido quando pensamos em tudo pelo que passou. Mas ao chegar em Alfheim e perceber que ele havia mudado, Guts sentiu gratidão, e pela sua expressão, felicidade. Nada da sua realidade havia mudado. Os traumas ainda aconteceram e ele continuava ferido, tanto física quanto emocionalmente. Ainda assim, estava feliz. Por quê? Do meu ponto de vista, a resposta para essa pergunta vem justamente da ideia de não se deixar abater por coisas que fogem ao seu controle. Um dos pilares do estoicismo. Nessa passagem, Guts, ao entender que nada de ruim que aconteceu poderia ser mudado, que aquela situação não estava mais em suas mãos, percebeu que tudo o que ele poderia fazer é apreciar as pequenas coisas boas que aconteceram até ali. Ele decidiu, mesmo que sem perceber, encontrar a paz em meio ao inferno que viveu por todo aquele tempo. Um comentário que sempre aparece nos vídeos sobre Berserk é justamente sobre o final da obra. Como Berserk vai acabar? Será que Guts vai sobreviver? Vai ser o final feliz? Bom, acho que depois dos argumentos que apresentei já deve ficar fácil de saber o que eu penso sobre o final da obra. Acredito que o Guts pode derrotar o Griffith, e talvez até a mão de Deus. Mas dificilmente ele vai mudar alguma coisa no mundo em si. A ideia do mal deve permanecer influenciando tudo e todos, até por ser fruto da maldade humana, algo que não vai desaparecer tão cedo. Ainda assim acredito e espero um final feliz pro Guts e pra Casca. Não um final de conto de fadas, é claro, mas acredito que o Guts eventualmente vai ser confrontado novamente sobre a sua vingança, se ele prefere se vingar e não ter uma vida ou seguir em frente, escolhendo ter paz ao invés de vingança. Talvez ele precise escolher entre matar o próprio filho, o Moonlight Boy, pra derrotar o Griffith. E nesse momento ele vai precisar se decidir se ele quer mesmo se tornar essa pessoa, que matou o próprio pai e também
o filho, principalmente se considerarmos que a morte do Gambino marcou muito Guts. Imagina matar o próprio filho, o que não vai fazer com a cabeça dele. Mas independentemente do que aconteça, o fato é que só vingança não vai ser o suficiente para o Guts ter paz. Para que Guts seja feliz, ele precisa se desvencilhar das tragédias que já sofreu, encontrar a paz dentro de si. Guts vai precisar ser ainda mais estoico do que foi no trecho sobre gratidão. Ele pode se lamentar e viver preso em ódio e sofrimento, ou tentar aproveitar ao máximo a companhia da casca, dos amigos e quem sabe ter uma família. Caso contrário, ele vai apenas correr de um objetivo para outro, achando que no próximo ele finalmente vai ser completo, quando claramente não é essa a resposta. Ou, para resumir em uma única frase, não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você. Caso contrário, nunca a encontrará. Felizmente, ao que tudo indica, o Guts também está começando a perceber isso. Vamos torcer para que esse caminho realmente tenha um final feliz, independentemente de onde esteja essa tal felicidade que o nosso Gustavão tanto procura. Claro que nos temas mais filosóficos eu só pincelei, tanto por não ser nenhum especialista quanto por não ser esse o foco do vídeo. Então se quiser saber mais a respeito do estoicismo, eu vou deixar na descrição e no card 2 vídeos que falam especificamente sobre o tema. São de 2 canais que eu gosto bastante, o Ciência Todo Dia e o Epifania Experiência, recomendo de verdade. E como falei, não sou nenhum especialista em nada disso e tudo que eu falei aqui é puramente a minha opinião. Alguma pesquisa, é claro, mas ainda assim é a minha percepção de mundo. Então se você não concorda com qualquer coisa que disse, por favor, fique à vontade para comentar. No mais, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí para dar uma força. Aqui nós falamos de mangás, animes, tudo com uma pitada de reflexão quando possível. Então se esses temas te interessam de alguma forma, você com certeza vai gostar de acompanhar os próximos vídeos. Mas enfim, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!